Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é mais um vídeo da nossa série Vai Cair no Enem. Hoje a gente vai conversar sobre Brasil República. Para quem não sabe do que eu estou falando, aqui no Historizando a gente está fazendo uma playlist nessa reta final para a sua revisão. Então a gente já tem vídeo de Grécia e Roma, a gente já tem vídeo de Idade Média, Brasil Colônia, de todo o período imperial, inclusive segunda-feira saiu o vídeo sobre Segundo Reinado, que é uma das matérias que mais aparecem no Enem, e nós vamos ver hoje o processo aí da Primeira República, o início da Primeira República, e nos próximos vídeos continuar falando de Brasil República. Se você também não sabe, vou te contar que todos os materiais que eu estou usando aqui podem ser seus, isso mesmo. Por quê? A partir dos 100 likes que a gente tiver em cada vídeo desses, eu vou disponibilizar o material. E no nosso vídeo de Grécia e Roma e nosso vídeo de Idade Média já chegou nos 100 likes. Inclusive, se você não deu like, dá like lá neles, tá? Não quer dizer que 100 likes é só para ficar neles. Então, no nosso grupo do Telegram já tem material disponível. Já tem esse material aqui que eu uso para dar aula para vocês e tem uma lista de exercícios para cada um. Então, continue deixando seus likes nessas listas para até o final, né, até as vésperas da prova você ter todos esses materiais. Mas vamos começar, vamos falar de Brasil República. Trouxe aqui para vocês uma pequena linha do tempo sobre esses primeiros anos de República no Brasil. A gente viu na segunda-feira, no vídeo de segunda-feira de Segundo Reinado, sobre o golpe republicano, né? Então, Dom Pedro II, durante todo um processo de crise que encontram inúmeros fatores para essa crise, vai determinar aí, vai culminar no final de tudo um golpe militar realizado então e tirando o Dom Pedro II e iniciando o regime republicano no Brasil, tá? Inclusive, em breve teremos, né, o feriado da Proclamação da República, que na verdade foi mesmo um golpe republicano. Bom, nós temos então aqui o Deodoro da Fonseca, esse que ilustra o início do processo republicano, e também Floriano Peixoto, que aí esse período vai ser chamado por muitos de República da Espada, porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram então militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, até o ano de 1894. Posteriormente, nós temos então essa divisão, né, de 1889 a 1894, República da Espada, e a partir disso nós temos a chamada República Oligárquica. Tati, por que oligárquica? Porque significa aí que alguns membros de uma elite brasileira na época é que dominavam o processo político. Não que hoje seja muito diferente, mas naquela época as restrições eram muito maiores. E aí nós temos, a partir de 1898, com o governo de Campos Salles, né, a chamada política dos governadores, que vai ficar conhecida aí por esse processo de manipulação nas eleições. Então nós temos eleições fraudulentas, eleições controladas, tudo isso a partir da chamada República Oligárquica. E isso aparece bastante no Enem. Ao longo desse vídeo a gente vai discutir isso, tá? Em 1891, a nossa primeira Constituição Republicana, a gente viu no vídeo sobre o Brasil e Império, que em 1824 é a nossa primeira Constituição de fato, mas é em 1891 que a nossa Constituição se torna republicana, porque a gente tem um período imperial aí bastante grande. E o final desse momento de República Oligárquica vai ser discutido a partir de outro golpe. Olha só, começa com um golpe, termina com um golpe esse momento, que é o golpe aí de 1930, chamada também de Revolução de 1930, que é quando Getúlio Vargas assume, e aí nós temos a chamada Era Vargas. Teremos um vídeo especial sobre a Era Vargas, porque é muito importante para a prova também, e não só isso, mas para a história do Brasil, né? São 15 anos de um poder só, que é o poder do Getúlio Vargas. Claro que Dom Pedro II, por exemplo, ganha dele, né, em questão de poder, de muito tempo no poder, mas a gente não pode anular aí as várias mudanças que aconteceram na Era Vargas. Então, já se inscreve aqui no Historizando para não perder os próximos vídeos. Sobre a nossa Constituição republicana, né,
a primeira Constituição, o que é mais discutido em prova e que inclusive você pode usar na sua redação. Aqui no Historizando tem um vídeo só sobre o que você pode usar na sua redação de todas as constituições brasileiras, tá? Que eu sei que uma galera gosta de usar a Constituição Cidadã de 1988, mas você pode usar qualquer uma na sua redação, desde que você tenha argumentos plausíveis para isso, e aqui tem vídeo, vou deixar linkado também. Bom, com relação ao voto, temos uma discussão aí de um voto aberto, né? Já conversei sobre isso com o Pedro Renaud nas nossas revisões. Ele me disse que na Constituição mesmo, ele leu a Constituição, não tem necessariamente essa referência, porém, não existe uma referência e por isso vai ser usado aí o voto aberto, que é muito mais plausível aí de manipulação, que é o que a gente estava falando, né? O voto também vai ser direto, só que vai ter restrições. A maior restrição de todas são os analfabetos. E por que eu falo a maior restrição de todas? Porque a maior parte do Brasil naquele momento era analfabeto, tá? Então, inclusive existiam várias estratégias sobre essa questão do analfabetismo. Muitos aí dos coronéis, que a gente vai discutir também, vão controlar essa questão do voto a partir aí da pessoa desenhar o próprio nome, ou até mesmo outras pessoas assinavam nomes de analfabetos, isso acontecia. E nós temos com relação ao Estado o federalismo, lembrando que a gente tem um Estado republicano agora, o que antes não existia, então é inédito na Constituição de 1891. Nós temos o federalismo, que é uma das maiores discussões políticas durante todo o período imperial. Se você não conhece essa discussão entre federalismo e centralismo no período imperial, aconselho demais você assistir o primeiro vídeo que eu gravei sobre o Brasil Império, que lá você vai entender e vai ficar muito mais tranquilo de resolver praticamente a maior parte das questões sobre política imperial. E nós temos o Estado laico, porque na Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição, a gente tem uma religião oficial, que é a religião católica. Não vai ser o caso mais agora, em 1891 nós temos Estado laico. Claro que a gente sabe que até hoje laico é mais na teoria do que na prática, né? A gente tem vários exemplos com relação a isso. Porém, a gente não pode eliminar essa conquista. Tanto que, por exemplo, nessa época, se você quisesse casar, se você quisesse registro, etc., antes do Estado laico, era tudo através da igreja. Agora o Estado é responsável por esses registros, né? De casamento, nascimento, óbito, coisas que não existia antes. A igreja estava com isso nas mãos. Olha o poder da Igreja Católica nesse período. Bom, como eu disse, né? Essa parte aqui da nossa aula é a parte mais discutida na prova do Enem quando fala de república oligárquica, que é justamente a forma como essa política era conduzida. Então nós temos as oligarquias, que são esses grupos aí de poder. A oligarquia cafeeira tem um poder muito grande, né? O café, como principal produto, vai dar esse poder maior à oligarquia cafeeira, mas aí são grandes latifundiários, grandes comerciantes, pessoas que têm muitas posses, né? Nós temos o regionalismo tomando conta. Para vocês terem uma ideia, nessa época os partidos políticos eram regionais, eram por região. Então você tem o Partido Paulista, o Partido Mineiro e etc. E é por isso, que a gente tem a política do café com leite, né? Que é justamente essa união entre São Paulo e Minas Gerais para o maior controle dos resultados das eleições. E através desse regionalismo, não só os partidos políticos, mas a questão do coronelismo, né? Então essas grandes elites, esses grandes latifundiários que tinham controle regional daquele local, né? Vai conseguir aí controlar também e manipular também os processos eleitoreiros. E isso vai contribuir muito para a chamada política dos governadores, porque aí a gente tem a questão do controle de todos os âmbitos. Como assim todos os âmbitos? Bom, tem a questão do federal, do estadual e do municipal, né? Das cidades, dos estados e da questão federal, do governo federal. Então, existia aí uma manipulação em todos esses âmbitos e alianças em todos esses âmbitos. Então, o coronel que se aliava aí nessas políticas, tanto estaduais quanto federais, posteriormente, aquela região vai receber mais verba, vai receber mais benefício. Então, ao mesmo tempo que o coronel contribui para a eleição dessas pessoas, esse coronel também vai receber questões em troca. Falando em questões em troca, a gente chama isso também de clientelismo. O que é clientelismo? É a troca de favores. Pode ser tanto a troca de favores
local, né? Então, por exemplo, o coronel me promete um emprego se eu votar no candidato que ele quer, mas também pode ser o presidente prometendo para os coronéis, prometendo para os governadores de estado mais verbas, caso ele tenha aí a eleição que ele deseja. Então, nós temos todo esse controle em todos esses âmbitos. Não só isso, mas temos também a coação. O que é coação? O que é coagir? É a ameaça. Então não é só uma questão de troca de favores, eu te dou isso, você me dá aquilo, você me dá o voto, Não, existia também, mas existia a questão da ameaça. A gente, por exemplo, nas lives que a gente está fazendo, eu e o Pedro Renó, a gente corrigiu uma questão do Enem falando de uma pessoa com uma arma ali, segurando uma arma ali, enquanto a eleição ocorria, justamente por uma questão de ameaça. Olha, se você não votar em quem eu quero, você pode sofrer as consequências. Inclusive, gente, aqui no canal tem a playlist completa de todas as revisões que eu e o Pedro a gente fez, e também tem uma playlist completa de correção de questão para você do Enem, tá? Então, nós temos aí todo esse processo sendo controlado de várias formas. E todo esse tipo de controle já foi cobrado na prova, ou pela questão da ameaça, ou pela questão do clientelismo, da troca de favores, da negociação, tudo isso já apareceu em prova. E as fraudes, né, eleitoreiras, que inclui, claro, essa questão do clientelismo, da coação, mas inclui também assinar nomes de pessoas mortas, assinar nome de pessoas que não são alfabetizadas. Então você tem todo esse controle, e mesmo se no final das contas o resultado não fosse satisfatório para quem estivesse tomando o controle, ele dava um jeito e acabava se tornando satisfatório, tá? Então essa parte aqui da nossa aula é muito importante e já apareceu de várias formas na prova do Enem. Nós temos o Convênio de Taubaté. Quando a gente fala de economia, a gente não pode se esquecer do café, que é o principal produto nessa época, e justamente por ser o principal produto, é que as questões políticas também são muito conectadas ao café. Então, o Convênio de Taubaté, em 1906, é uma aliança política entre São Paulo, Minas e Rio para colocar um preço mínimo para comprar o excedente. Então, olha só como o Estado, como a política vai sempre reagir e colocar ali questões a favor dessas oligarquias. E é por isso que essas oligarquias queriam e precisavam o tempo todo de manter esse poder. Observe de novo, né? São Paulo e Minas, que tem aí a questão do café com leite, o revezamento de presidentes, e aí tem que tomar cuidado, que não é porque só que existia o café com leite, que todos os presidentes necessariamente vão ser paulistas e mineiros, tá? Isso também já apareceu em uma questão de prova. Não é uma questão tão lógica e tão certinha assim, mas esse controle foi bastante útil durante todo esse período oligárquico, tá? Bom, nós temos o tenentismo. O que é o tenentismo? O tenentismo vai ser um movimento que vai surgir aí do início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, justamente contrário a toda essa política oligárquica, a toda essa manipulação. E é por isso que é interessante a gente entender que, por mais que existisse, não quer dizer que todo mundo estava de olhos fechados perante a todo esse controle, a essa manipulação. Existiam pessoas que também eram contrárias a isso, e essas pessoas encontraram no tenentismo também um movimento importante. Então são tenentes, quem não sabe, tenente é uma patente, né, do exército, são tenentes contrários a essas políticas oligárquicas, a essas manipulações eleitorais, a tudo isso que estava acontecendo, e consequentemente vão existir vários movimentos. As principais motivações eram o fim do coronelismo, fim desse controle, fim das manipulações, fim dessa decisão e dessas fraudes eleitorais. E vão existir vários movimentos. Aqui no Historizando tem um vídeo te explicando todos esses movimentos, mas eu já vou te dar um spoiler que o mais conhecido, o mais falado de todos é a Coluna Prestes. Nós temos aqui até um mapa, né, da Coluna Prestes, porque esses tenentes vão percorrer várias regiões do Brasil, justamente levando essas ideias do tenentismo, levando essas ideias do movimento que é contrário a todas essas questões políticas, oligárquicas, regionais, de controle, de coação, de clientelismo. Então eles vão levar pelo Brasil inteiro. E os tenentes, né,
Um dos principais líderes é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, esse que vai ficar conhecido também posteriormente no Era Vargas. E aí, é claro, quer aula de Era Vargas? Quer aula de Era Vargas de Vai Cair no Enem? Já deixa o seu like nessa aula para eu ver o quanto está sendo importante para você essa revisão. É muito importante para mim entender como é que vocês estão reagindo a toda essa revisão, a toda essa playlist. Inclusive, tem uma playlist Vai Cair no Enem com todos os vídeos que eu estou fazendo dessa nossa série super especial. Não se esquece do like também e que no grupo do Telegram já tem aí materiais disponíveis. Quanto mais like, mais material disponível para você, tá? Bom, para finalizar essa questão da crise oligárquica, lembra que eu falei lá no início da aula do nosso golpe, nossa, é ótimo, né? Mas do golpe aí realizado. Primeiro nós temos a crise de 29. A crise de 29 vai afetar, gente, o mundo inteiro praticamente, né? E o Brasil também. Lembrando que na crise de 29 o café vai ter aí vários problemas. Para você ter uma ideia, esses problemas geram até mesmo um certo investimento aí na questão industrial. A gente tem um surto industrial, lembrando que eu falei de surto industrial no segundo reinado também, mas que industrialização de fato só no período do Vargas, que a gente vai discutir ainda. E aí, nessa questão industrial, nós temos a chamada substituição de importações, que é justamente em períodos de crise, não só na crise de 29, mas na Primeira Guerra Mundial, né? Para quem não se lembra, de 1914 a 1918, nós temos problemas também com a venda do café. E aí, o que vai acontecer? Essa substituição de importações. Mas o café sendo afetado, as elites, principalmente paulistas, vão ficar incomodadas com isso e na hora lá do revezamento do café com leite vai dar problema, vai dar bizil, porque o Washington Luiz, que era um presidente paulista, vai nomear outro paulista que é Júlio Prestes. Só que os mineiros já estavam ali na expectativa de nomeação também, e aí vai dar ruim. Dando ruim, os mineiros, juntamente com os gaúchos, né, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, vão criar a chamada Aliança Liberal, rompendo essa estrutura do café com leite. Nessa Aliança Liberal vão lançar a candidatura de Getúlio Vargas, aqui ó, o lançamento da candidatura de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal com o vice-presidente João Pessoa. Porém, Júlio Prestes vence a eleição, e aí lembrando que a máquina aí, né, de todas essas questões fraudulentas ainda existiam nesse momento, só que insatisfeitos com o resultado. E não só isso, mas João Pessoa, que era o candidato a vice, ele vai ser assassinado. E aí, claro, as motivações desse assassinato não são muito claras. Dizem que são motivos políticos mais regionais, dizem que tem motivos pessoais também, que ele estava pegando a mulher de outra pessoa. Só que com todo esse burburinho, com toda essa insatisfação com o movimento tenentista, com o apoio que o Vargas vai receber desse movimento, vai rolar um golpe e a chamada Revolução de 30, em que Júlio Prestes não vai assumir a presidência. Quem vai de fato assumir a presidência é o Getúlio Vargas, e aí a gente entra na chamada Era Vargas. Mas é claro, isso é assunto para um outro vídeo. Não esquece de deixar seu like, né? Para os materiais ficarem disponibilizados para você. Vou deixar linkada também a nossa lista. Aqui no Historizando tem muito conteúdo sobre esse assunto. Tem mais resumo de República Oligárquica. Tem um vídeo só sobre tenentismo. Tem correção de questão demais da conta. Tem das revoltas da Primeira República, que se eu fosse você dava uma olhada, porque sempre aparece alguma coisa. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você apareça mais e espero que você se inscreva neste querido canal, @HistorizadoTati em todas as outras redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!